Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Dose Certa com Café, o podcast onde exploramos tudo sobre fármacos, hormônios, biologia molecular e saúde de forma clara e objetiva. Eu sou o Dr. Roger, médico intensivista. E neste bate-papo de hoje, eu e a Bia vamos falar sobre um tema super importante na prática médica: como identificar os fatores de risco para a profilaxia de úlcera de estresse em pacientes de UTI. Oi, pessoal, eu sou a Bia, estudante de medicina. Juntos, eu e o Roger vamos desvendar conceitos e trazer conversas que fazem a diferença. Então, pega seu café e vem com a gente. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num assunto bem importante no manejo de pacientes graves: a identificação dos fatores de risco para início da profilaxia de úlcera por estresse. E antes de começarmos, um agradecimento especial à disciplina de farmacologia, nosso patrocinador, e ao professor Silvano pela supervisão. Obrigado, professor. Então, Bia, a profilaxia de úlcera de estresse é um assunto que gera muitas dúvidas. Afinal, quem precisa receber? E como identificar e o que usar? Pois é, Roger. E é por isso que a gente está aqui hoje para esclarecer tudo isso. Exatamente, Bia. Então vamos começar pelo básico. O que é úlcera de estresse, afinal? Explica pra gente, Roger. Então, a úlcera de estresse são lesões que se formam na mucosa do estômago ou do duodeno, geralmente em pacientes gravemente doentes, internados em UTI. Sabe aqueles pacientes que estão lutando contra uma infecção, que apresentam traumatismo craniano? E até pacientes com extensas queimaduras pelo corpo. Sim, esses pacientes estão sob muito estresse fisiológico, né? É como se o corpo estivesse em modo de sobrevivência, priorizando o fluxo sanguíneo para órgãos vitais, como o coração e o cérebro, não é? Exatamente. E com essa mudança de prioridade, o fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal diminui e gera uma hipoperfusão nestes órgãos, deixando a mucosa mais vulnerável a lesões. Ah, e neste caso, a presença de ácido do estômago acaba atacando essa mucosa fragilizada, causando as úlceras? Isso mesmo. Este excesso de ácido no epitélio do estômago, ou até no duodeno, além de lesionar estes locais, pode atingir os vasos, e aí podemos ter os sangramentos. Nossa, isso pode ficar mais grave, né? Aham, com certeza. O sangramento gastrointestinal em pacientes de UTI é uma complicação grave que pode levar à necessidade de transfusão de sangue, aumentar o tempo de internação e, em alguns casos, até mesmo contribuir para o óbito. É por isso que a profilaxia é tão importante, certo? Certo? É fundamental identificar os pacientes com maior risco e iniciar o tratamento o mais breve para evitar essas complicações. Isso mesmo. A gente precisa ficar de olho em como identificar. Mas como a gente faz esta avaliação? Vamos lá. Agora que já entendemos o que é úlcera de estresse, vamos falar sobre os fatores de risco que ajudam nesta gravidade. Existem alguns destes fatores que, sozinhos, já são suficientes para indicar a necessidade de uma profilaxia. É como um sinal de alerta máximo, sabe? Ah, sim, o professor Silvano menciona isso na aula. Ele diz que são os fatores imperativos para determinar o início da profilaxia. Sim, sim, o professor está correto. Se o paciente tiver pelo menos um desses fatores, a profilaxia já é recomendada. E quais são esses fatores, Roger? Bom, temos as coagulopatias, por exemplo. Elas comprometem a capacidade do corpo de formar coágulos, de ativar a coagulação quando for necessário. Mas o que tem a ver a coagulação com a lesão no estômago? Com a lesão, não, mas caso haja a lesão pela acidez ou em conjunto com a isquemia da hipoperfusão, os vasos podem ser atingidos. Ah, isso justifica avaliar a presença de coagulopatias com exames, né? Isso mesmo. Devemos realizar exames de contagem de plaquetas. E caso estejam inferiores a 50.000 plaquetas por milímetro cúbico, este paciente grave numa UTI deve realizar a profilaxia. Interessante isso. Mas só a contagem de plaquetas? Então, além das contagens de plaquetas, a gente também avalia a atividade das vias extrínsecas e intrínsecas da coagulação. Neste caso, realizamos o exame de tempo de atividade de protrombina, chamado de TP, que avalia a via extrínseca, melhor representado pelo valor de INR. Caso o INR esteja superior a 1,5, podemos considerar o risco de sangramento por úlcera de estresse. Sim. E não devemos esquecer o exame de tempo de tromboplastina parcial ativada, conhecido por TTP,
que avalia a via intrínseca da cascata de coagulação, certo? Aham, correto, Bia. Se este exame tiver um resultado superior 2 vezes seu valor máximo de referência, também já teremos risco aí. Poxa, doutor, pensando aqui, o uso de varfarina pode alterar o INR, né? E o uso de heparina pode alterar o TTP, certo? Isso mesmo. Não só a terapia anticoagulante, mas tem doenças que podem afetar a coagulação, como dengue, neoplasias e até uma insuficiência hepática grave. Isso faz sentido. E qual o próximo? Temos o trauma crânioencefálico ou da medula espinal. Nesses casos, pode ocorrer o que chamamos de úlcera de Cushing. Ah, o professor Silvano me falou sobre a história da descoberta destas úlceras pelo médico chamado de Harvey Cushing. Acho que em 1932. Isso mesmo. O professor Silvano disse que este médico, o Dr. Cushing, percebeu que seus pacientes com lesões intracranianas ou tumores cerebrais, veja só, frequentemente desenvolviam úlceras gastrointestinais graves. Percebia isso quando avaliava seus cadáveres. Exatamente, Bia. Ele fez autópsias em vários pacientes após suas mortes nestas condições neurológicas e acabou descobrindo que eles apresentavam estas úlceras. Hoje sabemos que estes traumas cranianos podem superestimular o nervo vago e aumentar a secreção de ácido. Pois é, nervo vago ativado, mais ácido no estômago. Estou ficando curiosa, doutor. E o que mais pode ser fator de risco? Se o paciente tiver um histórico de úlcera péptica em menos de um ano, essa úlcera, por ser recente, as chances de ter outra aumentam significativamente. Claro, a mucosa já está fragilizada, né? Exatamente. O próprio fato de já ter desenvolvido uma úlcera antes indica que o paciente tem fatores predisponentes, como menor resistência da mucosa ou condições que aumentam a agressão ao estômago. Ah, então é como se o estômago já tivesse mostrado que tem uma tendência a sofrer esse tipo de lesão? Isso mesmo. E se o intervalo for menor que um ano, significa que a mucosa pode ainda não estar completamente recuperada ou que o paciente continua exposto aos mesmos fatores de risco de antes. Entendi. Então, nesse caso, o corpo já deu um sinal de alerta. E se surgir outro fator agravante, como estresse intenso ou doença grave, o risco de uma nova úlcera aumenta bastante, né? Perfeito. O histórico recente de úlcera é um critério fundamental para iniciar a profilaxia, pois, além de indicar um alto risco de recorrência, ele é um dos pilares da avaliação médica, orientando as decisões ao revelar padrões e vulnerabilidades do paciente. Como há fatores para correlacionar, né? Exato. Outro fator de risco imperativo, ou seja, determinante para a profilaxia antiulcerosa, é o uso de oxigenação por membrana extracorpórea, conhecida por ECMO. A ECMO é um aparelho usado quando há uma falência cardíaca ou respiratória grave. Este aparelho substitui a função do coração e pulmão, então? Isso mesmo. Como o sangue do paciente está conectado a um sistema, então existe a possibilidade do risco de hipoperfusão, e isso pode lesionar, por exemplo, o epitélio gástrico. E essa hipoperfusão pode causar, assim, isquemia na mucosa gástrica, não é? Novamente você está certa. Isso aumenta o risco de úlceras. Aliada a esta possível hipoperfusão neste equipamento, este paciente ainda poderá estar sob uso de drogas anticoagulantes. Então, neste caso, aumentar as chances de uma hemorragia caso haja uma lesão na mucosa gástrica. E tem mais riscos. Sim, podemos acrescentar também mais riscos neste caso. Mas, nossa, Sim, na terapia com ECMO é bem provável que o paciente esteja num quadro de uma doença grave ou com a presença de uma resposta inflamatória. E aí poderemos ter mais atividade de secreção de ácido. sem contar que este paciente ainda pode desenvolver, de repente, uma trombocitopenia induzida por heparina, já que com a ECMO ele deve fazer uso de anticoagulantes. Olha aí, você já está conseguindo perceber os riscos que o paciente está sujeito. Neste caso, mais chances de uma úlcera hemorrágica também. Dr. Roger, acho que posso sugerir um fator de risco determinante. Diga aí, Bia. Acredito que a ventilação mecânica também pode, né? Perfeito. A ventilação mecânica no paciente crítico pode alterar o fluxo sanguíneo para o estômago. Ah, e a ventilação mecânica também poderia estar envolvida com a falta de oxigenação? Sim, se a oxigenação dos tecidos for insuficiente, a mucosa gástrica pode sofrer isquemia, dificultando sua regeneração e aumentando o risco de úlceras. A mucosa, então, depende de uma boa oxigenação para manter sua barreira protetora. Se isso falha, a produção de muco e bicarbonato diminui,
e aí o ácido gástrico atinge diretamente as células. Nossa, faz todo sentido. É um efeito em cascata, né? Exatamente. Muitas vezes o problema só aparece quando a úlcera já evoluiu para sangramento. Por isso, em pacientes com ventilação mecânica por mais de 48 horas, a gente já considera esse risco desde o início. E mais algum risco, doutor? Sim, pacientes com queimaduras extensas, com mais de 35% de área corporal queimada, esses pacientes então podem desenvolver a úlcera de Curling, um tipo de úlcera de stress que surge em resposta ao trauma da queimadura. Nossa, então o próprio fato de ter uma queimadura extensa já coloca o paciente em risco de ter uma lesão no estômago? Exato. A hipovolemia, a isquemia gástrica e o aumento da produção de ácido criam um ambiente perfeito para a úlcera de Curling, comum em pacientes com queimaduras extensas. E por que a hipovolemia acontece nesses pacientes? Queimaduras graves levam à perda de líquidos dos vasos para os tecidos. A pele perde então sua função de barreira, e a inflamação libera substâncias que aumentam a permeabilidade dos capilares. Assim, o plasma e as proteínas vazam para o interstício, reduzindo o volume sanguíneo circulante. Ah, então o paciente perde líquido, o que afeta sua volemia. É isso, né? Sim, além disso, o corpo libera catecolaminas para manter a pressão arterial, mas isso contrai os vasos e reduz ainda mais a irrigação do estômago, favorecendo então a isquemia e a formação da úlcera de Curling. Ah, e isso piora ainda mais a proteção da mucosa, né? Isso, com menos sangue, então a produção de muco e bicarbonato cai, e o ácido gástrico continua sendo produzido, agravando a lesão desse paciente queimado. São tantos mecanismos. Estou impressionada com tanta informação importante. Temos então os fatores determinantes para a profilaxia, que são as coagulopatias, trauma crânioencefálico ou medular, histórico recente de úlcera, ECMO, ventilação mecânica prolongada e, por fim, as queimaduras extensas. Perfeito, Bia. Com apenas um desses fatores, a profilaxia para úlcera de estresse já é indicada. Dr. Roger, já entendi que pacientes com queimaduras extensas pelo corpo ou com trauma craniano, por exemplo, podem desenvolver uma lesão no epitélio gastrointestinal. Mas existem outros fatores de risco? Com certeza, Bia. Existem vários fatores que podem aumentar o risco de úlceras gástricas em pacientes críticos. Eles não são imperativos, quero dizer, determinantes para a profilaxia, mas contribuem para o desequilíbrio entre os mecanismos de proteção e agressão da mucosa gástrica. Muitos protocolos assumem que quando há mais que dois tipos de fatores de risco secundários ao mesmo tempo, podemos determinar o início da profilaxia antiulcerosa no paciente crítico. E quais seriam esses fatores, então? Por exemplo, pacientes em UTI por mais de uma semana sofrem estresse fisiológico prolongado, o que aumenta a liberação de catecolaminas e cortisol, levando à hipersecreção ácida e redução do fluxo sanguíneo gástrico. Vale lembrar que se o paciente apresentar sangue nas fezes, às vezes só detectado pela pesquisa de sangue oculto nas fezes, isso pode indicar já a presença de uma ulceração com sangramento. E neste caso, isso já configura um fator de risco secundário. Secundário porque a presença de sangue oculto não indica necessariamente úlcera, não é? Isso porque pode vir de outras causas, como o uso de AINES ou lesões no intestino, correto? Isso mesmo, Bia. Excelente observação. Ah, Roger, e a sepse? E o que acontece nesse caso? Na sepse, o corpo entra em um estado inflamatório sistêmico, o que provoca vasodilatação e hipoperfusão tecidual. Isso reduz o aporte de oxigênio para a mucosa gástrica, favorecendo isquemia e comprometendo a produção de muco protetor, além da sepse poder causar a redução de plaquetas caso promova coagulação disseminada. Nossa, como existem fatores de risco secundários para o desenvolvimento da úlcera. Sim, temos também pacientes com insuficiência renal ou em hemodiálise, pois a uremia afeta as plaquetas e reduz a coagulação. Além disso, na hemodiálise, o sangue do paciente entra em contato com o circuito extracorpóreo, pode gerar hipoperfusão e necessitar do uso de anticoagulantes. Falando em drogas, e os que usam drogas corticoides ou AINES? Bom, os glicocorticoides suprimem a síntese de prostaglandinas por diferentes mecanismos. Já os anti-inflamatórios não esteroidais inibem as ciclooxigenases. Estas ações diminuem a formação de prostaglandinas, que são essenciais para manter a produção de muco e bicarbonato no estômago. Ah, e os AINES ainda podem diminuir a produção de tromboxano nas plaquetas, não é? Como o ácido acetilsalicílico. Isso mesmo, Bia.
Desta forma, a hemostasia também fica comprometida. O mesmo acontece com as drogas antiagregantes plaquetárias, como a aspirina, que inibe a formação dos tromboxanos, como você mesma mencionou agora. Elas não afetam diretamente a formação de úlceras, mas aumentam o risco de sangramento caso haja uma lesão. Ah, entendi. Mas e os pacientes que estejam com uma insuficiência hepática? Então, na insuficiência hepática, a produção dos fatores de coagulação pode diminuir, além de hipertensão portal, que pode aumentar a fragilidade da mucosa e predispor a sangramentos digestivos. Pensando aqui, Roger, e os pacientes com transplantes? Esses pacientes com transplantes de órgãos podem estar em uso de drogas imunossupressoras, como os glicocorticoides, que já tinha mencionado, mas também estar com estresse fisiológico ou com outras comorbidades. E neste caso, podem causar lesões na mucosa, né? Aham, isso mesmo. Olha, Roger, fico impressionada como há tantos fatores para uma profilaxia imediata. E que também temos fatores de risco secundários, que com mais de 2 presentes no caso, já indicam uma terapêutica de profilaxia. Exatamente. Alguns destes fatores sozinhos já podem causar uma úlcera no estômago ou no duodeno, mas há vários fatores secundários que, quando combinados, o risco aumenta significativamente. Agora ficou claro. O segredo é identificar esses riscos cedo e prevenir antes que a lesão aconteça. Isso mesmo. A prevenção é a chave para evitar complicações graves em pacientes críticos. Exatamente, Roger. É fundamental ficar atento a esses fatores para proteger nossos pacientes. Olha, Bia, a profilaxia da úlcera por estresse é indicada principalmente em pacientes críticos devido à isquemia da mucosa gástrica, causada pela hipoperfusão ou lesão por hipersecreção ácida, que agride a barreira protetora, e as alterações na hemostasia, que aumentam o risco de sangramento na presença de uma lesão. Então, a redução do fluxo sanguíneo deixa a mucosa mais vulnerável, e se a coagulação estiver comprometida, o risco de hemorragia é ainda maior, tornando a profilaxia essencial. Faz todo o sentido. Mas essa profilaxia só reduz as consequências, né? Ela não remove o fator estressor ou a causa do problema, como a hipoperfusão ou a coagulopatia. Exato, Bia. A profilaxia protege a mucosa, mas não trata a causa. O ideal é corrigir a hipoperfusão causada por diferentes mecanismos, estabilizar a hemostasia e manejar o fator estressor, sempre que possível. Isso vai ajudar a reduzir os riscos. Todas estas considerações, isso sim que chamo dose certa no nosso podcast com café. Isso mesmo, Bia, na dose certa. Vale lembrar que cada paciente é um caso. É preciso avaliar individualmente para saber se a profilaxia no paciente crítico é necessária ou não. E qual a melhor droga para usar? Nesse caso, eu lembro direitinho do que o professor Silvano explicou. A gente tem que usar os inibidores da bomba de prótons, ou então os antagonistas dos receptores H2. O sucralfato também pode ser usado em ação coadjuvante, mas nunca sozinho. Exatamente. A gente tem que levar em consideração a disponibilidade da droga, o custo, a forma como ela vai ser administrada, as interações com outros medicamentos. E, claro, não dá para esquecer as reações adversas que podem causar. Tudo isso vai fazer a diferença na escolha. E, claro, estar alinhado com as diretrizes do local de trabalho. É isso aí, Roger. A escolha certa no momento certo. Exatamente, Bia. E, claro, não podemos esquecer dos nossos agradecimentos ao professor Silvano e à disciplina de farmacologia pelo patrocínio deste podcast. Sim, claro. Muito obrigada, professor Silvano. E muito obrigada a todos que nos ouviram. Até a próxima. Obrigado a todos. Bons estudos e, claro, boa tomada de decisão na profilaxia por úlcera de estresse.